Você está preparado para ver a nova pérola do Miguel Oliveira? Vem comigo. Você está me chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Tá. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Você tá aqui, tá me chamando de falso profeta, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar profeta. Levante as mãos. Levante as mãos. As duas. O mais alto. O mais alto. O mais alto. Do terceiro andar até tocar o céu. Vai dar tudo certo na sua casa essa semana. Diz o Senhor. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e obrigado por assistir os meus vídeos. E aí, tá gostando do profeta? Esse é profeta, hein? Olha na Bíblia para comparar. Eu não posso julgar as profecias, mas eu posso comparar com a Bíblia. Se eu comparar com o Velho Testamento e comparar com o Novo Testamento e comparar com profecias até que eu já vi na minha própria igreja, aonde sou membro há 40 anos. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas sem profecia. E eu estou fazendo aqui um react, é lógico, do meu amigo Israel Nascimento, do Fuxico Gospel. Vocês vão lá. Bom, o Fuxico Gospel é mais conhecido de que arroz com feijão em prato de pobre. Então, na verdade, quem está precisando de ajuda sou eu. Mas toda a honra é ao Israel Nascimento, que esse vídeo é dele. Agora, vamos aqui julgar os profetas, julgar as profecias, se elas vêm de Deus ou vêm do imaginário cristão. É muito forte, cara, é muito forte. Esse é o Miguel Oliveira, né? Rapaz, o Miguel até é legalzinho, gente boa, eu gosto demais do Miguel. O Miguel sabe o quanto eu gosto de conversar com ele, de bater papo. Mas, gente, pô, Miguel, menos, pô. Menos, tá ficando chato já isso aí. Eu acho que já fizemos vários vídeos, né, mostrando pra vocês aqui algumas situações envolvendo Miguel Oliveira e eu sou do que, dessas internets aqui, eu sou o que mais pega leve, né, com o Miguel. Mas tem coisas que não dá pra gente suportar, pô. Não dá pra gente passar banha e fingir que tá tudo bem, né? O Miguel ficou um tempinho aí sem aquele protagonismo de alguns meses atrás, agora voltou com tudo, né? Já é viral praticamente esse vídeo, que é um vídeo em que ele alerta aí pro Kleber. O Kleber estava no culto, e aí o Kleber parece que estava pensando lá que o Miguel é um falso profeta, ou teria pensado isso, ou teria dito isso ali sabe, num cantinho dele. E aí o Miguel, uma voz profética, inclusive essa é a legenda que ele coloca nesse vídeo, que ele mesmo publicou no Instagram dele. E aí ele diz, eu sou profeta, é a frase que ele escreve. Repito, esse vídeo foi publicado por ele, no perfil dele, e no corte, no canal, no Instagram dele mesmo. Com a legenda, eu sou profeta. E aí ele descobriu que o Kleber estava pensando e chamando ele de falso profeta. E aí o que ele faz? Ele vai lá e diz, ó, Kleber, se você continuar dizendo que eu sou falso profeta, eu vou revelar a Clara, eu vou dizer quem é a Clara, que é a sua amante. Inclusive, pare de usar camisinha na carteira, porque homem casado não pode andar com camisinha. Israel, para de usar camisinha, engravida a amante e você sabe o que pode acontecer quando você
engravida uma amante, uma mulher proibida. Quando vejo os evangélicos vir para as mídias para dizer que é contra o mas é justamente a promiscuidade que gera o entendeu? São as coisas erradas, são as promiscuidades, são as saídas com as secretárias, com as vizinhas, com os amantes, que geram o famoso porque não pode aparecer o erro. Então o Miguel deu um conselho de Deus. Deu um conselho de Deus. Já eu vou dizer se essa profecia tem a ver com Deus ou é só do imaginário ou até do chifrudão, que é bem mais provável que seja. Na carteira e dá uma lição de moral. E a igreja ali vai ao delírio, né? Quando o profeta Miguel, ele traz essa revelação poderosa. A pergunta é, quem diabo é Kleber? É alguém que ele tirou da cabeça dele. Na verdade é esse aí. Então ele precisava validar o que ele estava fazendo, e para validar o que ele estava fazendo, ele soltou essa asneira aí. Que até poderia ter alguém chamado Kleber ali. Mas qual era a chance de ter uma amante chamada Clara? E qual era a outra chance do cara estar com uma camisinha no bolso? É óbvio que Kleber é uma invenção do Miguel para poder hypar esse vídeo. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E o pior é que a gente já viu isso. A gente já viu exatamente essa cena. Quando o Miguel ele estoura na internet, ele estoura sendo uma adolescente que está copiando alguns pregadores. E um dos pregadores que ele mais copia, eu não posso dizer que é seu mentor, mas talvez a sua grande influência, é o pastor Marcinho, de Carapicuíba. Até a língua estranha é a mesma, né? Eu entrevistei o Miguel aqui, entrevistei também o Marcinho, e questionei um pouco sobre isso. E, assim, é até natural, né? Não é... aquele negócio do The King, The Power, The Fada, né? Aquela língua estranha. Aquela pra lá de estranha. O mentor dele já estava todo errado com essa língua. E ele copiava o que estava do erro. Então essa língua é tudo menos algum vínculo com Deus. Vínculo com Deus é nenhum. É uma coisa exclusiva do Miguel copiar a língua estranha, digamos assim, do seu mentor, porque a gente já vê isso acontecer em algumas igrejas, não só a língua estranha, mas até o sotaque, né? A Igreja Universal é um grande exemplo disso. Eu não estou aqui para criticar esse quesito aqui, mas para além da língua estranha do jeito de pregar e etc, as pregações, os jargões e tantas outras coisas. O Miguel copiou de outras pessoas. E isso aqui a gente já viu. Só que a gente viu diferente. E como é que a gente viu? A gente viu dessa forma aqui, preste atenção. Quem de vocês dois está saindo com o marido da outra? Tem duas irmãs que estão aqui. Quando eu falo irmãs, querido, que é o símbolo de falar na igreja. Um é o nome Vera, Deus está dizendo para mim. E a outra é a Cláudia. Deus está falando comigo. Não levanta a mão não, minha filha. Eu não pedi para ninguém levantar a mão. Você nem recebeu a revelação. Deixa eu falar uma coisa que serve para esse senhor e serve para o Miguel. Vamos ver se biblicamente essa exposição à pessoa, essa humilhação tem alguma coisa a ver com Deus. Se você for no Velho Testamento, a Bíblia é bem clara quando ela diz: o ofício do verdadeiro profeta é se ele vê o mal vir e espalha para a igreja toda, coloca no YouTube, no TikTok, no Quai, sei lá mais o que existe nessa área. É assim que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que o ofício do verdadeiro profeta é se ele vê o mal vindo sobre alguém, então ele vai lá naquela pessoa e avisa o mal. Então,
Só isso aí já descaracteriza essas duas profecias. Por quê? Profecia que faz envergonhar, que humilha as pessoas, são profecias reveladas pelo Satanás. Essa que é a verdade. Porque só ele tem interesse na destruição de uma pessoa. Deus sempre vai dar chance, oportunidade da pessoa se arrepender. É só olhar na Bíblia. São direito? Vocês duas aí? Como é que vocês estão levantando a mão? Quem de vocês duas está saindo com o marido da outra? Pronto, então. Pronto, acabou. Não levantou a mão. Porque Deus está mostrando, entendeu, querido? Que a primeira que levantou a mão está saindo com o marido da outra do lado. Não dá soco, não. Não briga agora, não. Não agarra nos cabelos, não. Eu vou lá. A câmera filma. E deixa o pau quebrar. Porque quando não... Só essa frase que ele está dizendo, você já está vendo que não tem nada a ver com Deus. Por que Deus iria fazer isso? Olha lá. Em todas as profecias bíblicas existe coisas semelhantes, parecidas. A pessoa que estava com um erro sempre foi dada a oportunidade dela se arrepender. Mas aí não, o cara está até ameaçando. Eu já vi isso nas igrejas, hein? Vou lá e no filme a câmera fica dizendo, é teatro, é não sei o quê, nem sei o quê, fico falando besteira. Que é a primeira que levantou a mão aí, aquela primeira ali, tá saindo com o marido da outra do lado. Você sabia? Aí. Não? Ela fez assim que não. Se controle, se equilibra, lá fora você se agarra, mas aqui dentro você se controla. Tá vendo? Aí Deus revelou uma coisa para gerar confusão, para a pessoa sair no tapa, gerar um escândalo na igreja. E vamos dizer que pode haver até uma passagem para Nibiros aí, né? Deus faria isso. Ou Deus usaria um profeta para ir lá e dar o recado para a pessoa diretamente, para que ela se converta dos seus maus caminhos. Agora, se o profeta disse uma, disse duas e disse a três, e a pessoa não se arrependeu, mesmo assim não cabe você expor isso. Deixa que o tempo expõe sozinho. É bem por aí. Por quê? Esse tipo de profeta que é muito santo, que é capaz de apontar o erro na cara da pessoa, escandalizar diante da igreja, a mostrar o erro na frente de todo mundo. Esse filme eu já vi aqui no YouTube, na minha igreja e em muitas outras igrejas. O cidadão que aponta o dedo, que fez aquela acusação, é pior do que aquele que cometeu o erro que ele está acusando. É pior. Ou vocês resolvam lá. Eu já falei, se tá de sacanagem, não venha no meus cultos. Eu vou descer. Alguém já te falou que você deveria ser psicóloga? Não, e se eu te falasse que para ser terapeuta, você não precisa fazer nenhuma... Ninguém falou isso não. Já tô virado mesmo. Olha Tem lá, que entregar o que Deus manda. Olha lá, ó. Deus está mandando. Quiser brigar, briga. Quiser processar, processa. Deus é Entendeu, assim querido? mesmo. Deus, Eu não Deus. brinco com revelação não, Esse rapaz. é Sou bem moleque o não. agir de Deus. Tá? Vou entregar o que Deus manda. Posso? Deus age desse jeito mesmo, tá? Fala sério. Na minha igreja, numa reunião aqui, não posso falar nome porque são pessoas da convivência, eu não posso falar, mas se a pessoa quiser vir aqui falar, é problema dela, já que ela viveu. Nós estávamos numa reunião em casa de família e tinha um casal de jovens lá, tipo 5, 6 meses de casado, e eles estavam ali. De repente, uma irmã foi tomada por algum tipo de espírito e começou a falar em línguas e acusar aquele casal ali. Acusava de tudo enquanto é coisa. O casalzinho. Aí, aquelas pessoas reunidas ali naquele dia no culto, ficou de queixo caído.
É porque era em línguas, você entendeu? Era em línguas e a pessoa estava ali acusando com o dedo na cara e o casal de cabeça baixa. Aí alguém, o irmão lá que estava conduzindo o culto, falou para a Irmandade assim: Irmandade, vamos clamar o sangue de Jesus aqui. Aí ninguém entendeu. E aquele casal recém-casado de cabeça baixa ali, e aquela língua estranha com o dedo na cara, praticamente acusando. Algumas palavras a gente entendia, era acusação, mas a maioria das palavras não dava para entender. Aí aquele irmão, aquele homem de Deus, foi em direção àquela mulher que apontava o dedo para o casal e falou assim: Satanás, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. E a mulher, pumba, caiu no chão, estribuchando. Aí aquela voz distorcida falou assim: como você sabia que era eu? É isso. Porque Deus não humilha ninguém. Deus não precisa de humilhar ninguém. Não, eu não estou dizendo que aquelas pessoas não tinham o erro ao qual estava sendo acusada. Mas Deus não é acusador. Começa por aí. Deus não é o acusador. Deus dá chance para o ser humano, manda até um profeta para que ele se converta e mude o seu caminho. Acusador é o inimigo de Deus. Então muita gente aí que se diz profeta, muitas das vezes ele até é, mas é um profeta do outro lado, do universo paralelo. Ele é o profeta do universo paralelo, da terra plana. Eu não posso. Posso ou não posso, igreja? Você Entregar pode o que se Deus manda. converter. Até quando vai viver esse evangelho de sacanagem, de safadeza, do lado da amiga e saindo com o marido da amiga? E se eu não mostrar, ainda vou dizer assim: é nada, era teatro. Com Deus não existe teatro, com Deus existe verdade. Eu vou entregar. Que é isso, rapaz? Entendeu? Quiser me processar, processa. E eu trabalho, querido, é com prova. Não trabalho com indiretinha, não. Porque se Deus está me dando as duas revelações, agora Deus vai me dar a rua. A gente já viu isso, né? Aqui. O pastor Ezequias Silva. O pastor Ezequias já revelou, só que a diferença é que ele desceu, foi lá e mostrou, irmão. Isso até deu ruim pra ele. Mas ele mostrou, não ficou lá o Kleber tá aqui. Que Kleber, ô Miguel? Que Kleber, Miguel? Por que não fez igual fez o pastor Ezequias, que foi lá e mostrou quem é a pessoa? Quem eram as duas mulheres que estavam traindo, né? Uma saindo com o marido da outra. Aí o Miguel, repito, né? Já é conhecido por usar a língua estranha do seu pastor. Por falar, inclusive, o The King de Power é do pastor Marcinho, né? O jeito que ministra é natural, repito, isso não vem ao caso. Agora, meu irmão, usar até a mesma ideia, a mesma estratégia. Só que aqui não tem Kleber. Kleber, eu vou lhe pegar, Kleber. Eu vou lhe pegar. Me chame de falso profeta mais uma vez. Vá, me chame, vá. Pra ver se eu não lhe pego. Rapaz. Mesmo que tivesse o Kleber aí, mesmo assim, não teria Deus nessa conversa. As pessoas, elas acham que revelação é só de Deus. Mas não. Existe revelação do maligno. O maligno está em volta de todo mundo, ao derredor. Sabe seus podres e seu acerto. E pode te acusar. E não tem nada a ver com Deus. Porque Deus não é acusador. Deus não acusa ninguém. Deus dá sempre uma chance da pessoa se redimir. Agora, a pessoa pode não aceitar, mas ele sempre vai dar chance de remissão. O profeta de Deus é assim. Vocês se lembram daquela irmã que profetizou lá para Flor de Lis, na frente de todo mundo? Ela acusou a Flor de Lis de alguma coisa? Ela mandou ela descer do púlpito de alguma coisa? Não,
mas ela profetizou que ela tinha um calcanhar de Aquiles e que ela poderia entrar pelo cano. Então, ela teve a chance de se converter, de sair dos seus erros, de voltar ao princípio. Ela teve a chance, mas não precisou aquela profeta expor nada. Não precisou expor nada. A Flor de Lis se autodestruiu sozinha. Não precisou. Entendeu? Então, a profecia é desse jeito. É desse jeito. Falar desse jeito, eu também estava lá na Igreja Mundial. Eu estava lá. E vi uma senhorinha tipo assembleiana, cristã no Brasil, Deus é amor, entrar lá dentro, chamar ele e dizer que tinha um recado de Deus para ele. E ele, com aquele jeito educado, carinhoso, amável, disse para ela que mandou ela calar a boca, que se Deus tivesse alguma coisa para falar, por que Deus não falaria com ele? Isso aí foi, eu não sei se foi gravado, né? Mas foi ao vivo. Pois é. Depois vocês viram o que aconteceu. É isso. Eu acho que o Miguel, e aí quem tá do lado dele, não sei se o pastor Juninho Trovão ainda, deveria orientá-lo para, pô, Miguel, você precisa crescer, aparecer e se tornar uma grande referência, como você pode se tornar. A verdade, Israel, é que como é que chama lá, o negócio de criança lá, na verdade, ele não proibiu, embora todo mundo fica falando que foi proibido, mas ele não proibiu o Miguel de pregar nas igrejas. Ele proibiu de usar redes sociais, de vir para redes sociais. Só que depois, todos nós vimos, ele começou aí andar de braço dado, de mão dada com o tal do Júnior Trovão, que aliás você já levou aí no seu canal várias vezes, e ele andava de braço dado, e pelas respostas, pelas falácias do Miguel, o Miguel está se tornando um papagaio do Júnior Trovão. É só isso. É um papagaio dele. Inclusive, politicamente, o que o Miguel falou, ele não tem capacidade para entender o que ele falou. Ele só estava repetindo o que ele estava ouvindo de adulto. Claramente se vê. Se vê. Ou seja, em vez de pegar esse menino, levar para uma escola bíblica, treinar, estudar, né? Numa escola presencial, para ele experimentar um mundão lá, entendeu? Numa escola, não. Joga o camarada aí, ó, no marzão e nada do jeito que você puder. Deveria estar estudando a Bíblia, fazendo cursos de teologia, crescendo espiritualmente e no tempo certo vir e se manifestar. Mas eu não sou profeta. Porque, na verdade, não existe profeta. Existe dom de profecias. Mas tem coisas que você pode prever. Você olha lá no horizonte e vê tudo escuro, nuvens vindo no vento. Você imagina que vai ter o quê? Que vai chover. Então, o Miguel, nesse ritmo alucinante que ele está, é um ritmo de colisão. Ora, oxalá que não aconteça, mas é um ritmo que pode colidir, porque ele está muito novo, na flor da idade. Daqui a pouco os hormônios começam a falar mais alto, e aí o conflito dos hormônios e a palavra de Deus vai ser um problema, hein? Se você não tiver estrutura, vai fazer besteira. Pela palavra.
por ser alguém que domina a palavra. Olha que interessante, né? Porque isso dura. Isso tem uma duração a longo prazo. Sabe? Tem tantos nomes que surgiram nos últimos 10 anos. Faça aí um exercício rápido e lembre quem surgiu da pandemia para cá. Alguns estouraram, até alguns que pregam descalço, igual ele está pregando aqui. Estouraram de forma exponencial no Brasil, ganharam muito dinheiro, ganharam muitas almas. E agora, quando você olha, as pessoas estão fechando igreja, sabe? Estão vendendo casa, vendendo patrimônio. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e vou ficando por aqui. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. E não dá para sustentar. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.